Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse efeito aqui de água da piscina. A gente não precisa da canetinha branca, eu usei ela aqui no final, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer sem ela também. Vamos lá? A gente vai usar basicamente alguns tons de azul de canetinhas touch. Então esse desenho tem alguns objetos acima da água. Eu vou continuar a linha desses objetos com um lápis para dar a ideia de transparência. Para o caso do ursinho, eu vou imaginar aqui a continuidade do corpinho dele para ver qual parte do corpo ficaria ali aparecendo depois da boia. E para o gatinho, eu vou fazer também o rabinho dele aqui fora da boia. Depois disso, eu vou também continuar as linhas dos azulejos aqui da borda, tanto as linhas da horizontal como as linhas da vertical. Em seguida, eu faço também as sombras dos objetos. Então, a gente tem que imaginar aqui como que essa sombra vai incidir aqui no fundo da piscina. Dependendo de como você desenha essas sombras lá no fundo, dá uma impressão de mais ou de menos profundidade da água da piscina. E eu tenho que imaginar também uma linha que vai dar a noção de daqui para baixo é o chão e daqui para cima é a parede. Então, nas linhas da parede, a gente vai continuar as linhas dos azulejos da borda, mas fazendo uma certa ondulação. Então, a gente vai ondulando um pouco ali as linhas da vertical e a mesma coisa também nas linhas da horizontal. Não precisa se preocupar com o tamanho que os azulejos estão ficando, se vão ficar de tamanhos diferentes, não tem problema. E aí aqui na parte do chão, a gente vai fazer as linhas um pouco mais na diagonal, para dar essa impressão e diferenciar o fundo da parede. Bom, agora eu vou pegar todos os tons de azul que eu tenho aqui para iniciar aqui a pintura dos meus azulejos. Então eu começo com o 178, que é um azul bem clarinho, e aí eu vou pintando azulejos aleatoriamente. Eu não escolho exatamente onde que vai ser, nem tá seguindo um padrão exato aqui. Eu vou escolhendo alguns quadradinhos e vou pintando eles aqui no aleatório mesmo. Agora eu fui para o 67, que é um azul um pouquinho mais escuro, e de novo repito o processo escolhendo alguns quadradinhos aqui aleatórios para ir colorindo. E aí você continua esse processo com todos os tons de azul que você tiver, para ir deixando a sua piscina ainda mais colorida. Bom, depois de finalizar todos os quadradinhos, eu vou pegar um azul um pouquinho mais escuro, que é o 76, para fazer as sombras das boias. Então, isso é importante. A sombra, ela vai precisar ser um tom um pouquinho mais escuro dos tons dos azulejos. Então, já separa o seu azul um pouquinho mais escuro que você tiver para fazer as sombras. Agora eu venho com a canetinha preta para marcar o fundo da piscina e também todos os desenhos que eu dei continuidade aqui, como os pés do ursinho, o rabinho do gato, a bola, o patinho, para dar essa sensação de que o desenho estava continuando ali, né?
E aqui a gente já tem essa sensação de profundidade. Agora eu vou usar um lápis branco para aparecer ainda mais que existe uma transparência da água. Esse passo aqui é opcional. Eu pintei aqui já as boias para dar a sensação para vocês de como que fica o efeito no final, né, do desenho. Se você não tiver esse lápis branco, não tem problema. Como vocês podem ver, já dá essa sensação de que existem alguns objetos flutuando acima da água, né? Mas se você tiver, eu acho que ele dá um efeito bem legal para qualquer efeitos de transparência. Então, é legal esse lápis branco aí para você aplicar em vários efeitos de transparência dos seus desenhos. E assim fica, sem usar a canetinha branca, né? O nosso efeito de água da piscina. Mas agora eu vou continuar aqui mostrando para vocês como que fica o efeito quando a gente usa também a canetinha branca, tá bom? Então ele dá um acabamento final um pouco mais bonito. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, o primeiro passo com a canetinha branca é cobrir todas essas linhas pretas que tem da água. Quando a gente faz esse contorno branco, dá mais leveza à água. Então, fica mais legal se essas linhas fossem brancas ao invés de pretas, né? Além disso, eu gosto também de fazer mais linhas próximo dos objetos que estão flutuando acima da água. Então a gente faz umas linhas meio onduladas assim, para aparecer a ondulação da água por causa desses objetos. É legal fazer ali em cima dessas partes que eu desenhei, né? Que eu quero dar a impressão de que o pezinho dele está embaixo da água. Então é legal pintar ali por cima para dar essa sensação. Então, eu continuo fazendo isso para todos os objetos que estão acima da água. Então, esse é o resultado final do desenho, usando também a canetinha branca. Então, ela dá um destaque a mais ali para os objetos que estão flutuando em cima da água. Mas, como eu disse, você pode fazer também sem usar essa canetinha. Se você gostou desse tutorial, quer ver mais tutoriais como esse, já se inscreve aqui no canal. Até a próxima!